Olá, pessoal. Eu sou o professor Isaac Rossetti, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de bioquímica. Hoje iremos falar sobre a primeira classe de biomoléculas que nós estudamos em bioquímica, que são os aminoácidos. Nessa aula, nós falaremos principalmente sobre a estrutura dos aminoácidos, ok? E os seus 20 aminoácidos essenciais. Quando nós utilizarmos a sigla AA, nós queremos falar sobre aminoácidos. E também bem como suas classificações, ok? Depois, em outra aula, nós iremos falar sobre a atividade ótica, depois propriedades ácido-base e depois sobre as ligações peptídicas. Bom, os aminoácidos, né? Eles são as biomoléculas que compõem as proteínas. As proteínas, né, dos humanos, elas são construídas por um conjunto de 20 aminoácidos e são sempre esses 20 aminoácidos ligados covalentemente através de uma ligação peptídica, que nós vamos falar posteriormente, em sequências, geralmente sequências lineares. Esses blocos de construção, eles podem sintetizar diversos produtos, né? Podem ajudar a sintetizar diversos produtos, como enzimas, hormônios, anticorpos, proteínas, enfim, diversos materiais que são a base de proteínas e enzimas. A estrutura geral dos aminoácidos é essa daqui, tá? Nós chamamos de alfa-aminoácidos. Bom, vamos entender o porquê dessa letra alfa aqui. O aminoácido, ele se chama dessa maneira porque aqui nós temos uma função ácido carboxílico. Lembrando, COOH é C dupla OH, tá? Isso daqui é um ácido carboxílico, que é isso aqui. E depois nós temos uma função amina. Essa amina pode ser primária, secundária, terciária, enfim. A função amina, ela sempre vai estar ligada a um carbono ligado à função ácido carboxílico. E esse primeiro carbono nós chamamos de carbono alfa. Esse alfa, né, ele segue as letras gregas, né, alfa, beta, gama, e assim sucessivamente. Como está ligado no primeiro átomo de carbono depois do ácido carboxílico, nós chamamos isso de carbono alfa. Os aminoácidos, eles possuem uma forma chamada forma deuteriônica, né? Eles podem ocorrer uma troca de próton ali, né? Uma troca de hidrogênio. Lembra na estrutura anterior que aqui nós tínhamos C dupla O H, nós tínhamos um hidrogênio aqui, e na estrutura anterior nós tínhamos H2N, né? De amina. Na forma deuteriônica, né? Como isso daqui é uma função ácido, né? Geralmente os ácidos carboxílicos são ácidos e as bases e as aminas elas são bases, então pode ocorrer essa troca de hidrogênio do ácido carboxílico, né, vindo para a amina. Na verdade, né, o grupo amina ele pega o ácido carboxílico e forma uma molécula dipolar, né? A parte aqui do ácido carboxílico desprotonado e aqui a parte da amina protonada. Os aminoácidos, eles têm características estruturais comuns, né? Como eu falei anteriormente, os aminoácidos, principalmente, né, os aminoácidos essenciais, todo o grupo amino, tanto na forma não protonada quanto na forma protonada, sempre o grupo amino vai estar ligado ao carbono alfa, ligado ao grupo ácido carboxílico. Então, começando, né, falando sobre as estruturas básicas dos aminoácidos, o aminoácido mais simples que existe, né, dentro desses 20 aminoácidos existentes, é a glicina. A glicina, ele é o único aminoácido dentre esses aminoácidos essenciais que não possui centro quiral, né? Se vocês lembram das aulas de química orgânica, para um carbono ter centros quirais, ele tem que ter
4 substituintes diferentes. No entanto, aqui ó, na glicina, nós temos no átomo de carbono alfa, nós temos 2 hidrogênios, então são substituintes iguais. Então esse carbono aqui não é quiral, ok? Beleza. Como eu falei anteriormente para vocês, né, pessoal? Nós temos o ácido carboxílico, o carbono alfa e o grupo amino ligado sempre ao carbono alfa. Quando nós temos mais átomos de carbono, eles seguem a nomenclatura grega, alfa, beta, gama e assim sucessivamente. Por exemplo, a lisina, que é um aminoácido essencial, ela possui um outro grupo amino aqui, ó, lá no final da cadeia, no carbono 6. Mas isso é uma característica da lisina. Os aminoácidos, pessoal, eles podem ser divididos em alguns grupos. Essa tabela está em inglês, mas daí depois eu vou mostrar ela separadamente. Então aqui, os aminoácidos padrões, né, os aminoácidos essenciais, nós temos com o grupo R, que são os grupos alifáticos não polares, né, ou apolares, os grupos R sendo aromáticos, os grupos R sendo polar não carregado, grupos carregados positivamente e grupos carregados negativamente, ok? Aqui tem os dados, né, de pKa, mas não vem ao caso neste momento. Então, os aminoácidos eles podem ser classificados de acordo com a presença desses grupos R. Deixa eu desenhar um aminoácido aqui para vocês entenderem exatamente o que é esse grupo R. Aqui, pessoal, nós vamos estar falando desse grupo aqui, porque todo aminoácido ele vai ter a parte ácido e a parte amina. O que vai diferenciar os aminoácidos é quem vai ser esse grupo R. Podem ser aromáticos, podem ser alifáticos apolares, polares com carga e assim sucessivamente. Beleza? Então, vamos ver como é que a gente pode diferenciar isso. Aqui está um pouco mais claro da gente olhar, né? Então, aqui nós temos os aminoácidos conhecidos como aminoácidos apolares, né? Eles não são polares. Dentre esses aminoácidos apolares, nós separamos aqui um primeiro grupo com os apolares com grupos alifáticos, né? Então só tem carbono e hidrogênio sem a presença de nenhum anel aromático, por exemplo. Depois a presença de anéis aromáticos, aromaticidade, porém eles ainda são apolares. Depois, aqui embaixo, nós temos os polares, tá? Os polares sem cargas no grupo R. Por que são polares, pessoal? Porque no grupo R, ó, tem átomos eletronegativos, tá? Tem átomos eletronegativos, ok? Aqui nós temos os polares carregados positivamente, ó. Carregados positivamente e aqui carregados negativamente. Então, eles são divididos dessas maneiras. Os grupos R's, não polares e alifáticos. Geralmente, pessoal, são compostos por hidrocarbonetos, né? São grupos alifáticos, hidrocarbonetos não polares. São cadeias laterais geralmente volumosas, né? São cadeias compridas e geralmente não. E possuem uma interação que nós chamamos de interações hidrofóbicas. Como eles são apolares, eles têm uma interação maior com também outras moléculas apolares. Nós chamamos isso de interações hidrofóbicas. Então aqui, ó, os aminoácidos não polares com grupos alifáticos, né? A glicina, como eu falei anteriormente, ela tem um hidrogênio nesse grupo R, mas todos os outros aqui, eles têm carbono e hidrogênio. Então, uma metila, uma isopropila, né? Ou uma metionina, né? Que tem um átomo de enxofre, a isoleucina, e assim sucessivamente. Tá? Vocês podem perceber que é basicamente carbono e hidrogênio, sem carga,
Depois, nós temos os grupos R aromáticos. Eles são também considerados não polares. Eles podem participar também dessas interações hidrofóbicas. Dentre esses grupos R, nós temos a tirosina e o triptofano, que eles são um pouco mais polares, né, do que a fenilalanina, por exemplo, porque elas possuem um grupo hidroxila e nitrogênio. Então, aqui são os grupos aromáticos, né? Então, ó, fenilalanina tem um anel aromático do tipo benzeno. A tirosina tem um fenol, né? Um grupo aromático do tipo fenol. E a presença desse OH já dá uma certa polaridade para esse sistema. E o triptofano, né? Nós temos um aromático um pouco mais complexo, também ele tem uma polaridade um pouco maior do que a fenilalanina, devido à presença desse grupo amino aqui. Depois, nós temos os polares não carregados. Então, olha só, serina, trionina, cisteína, prolina, asparagina, glutamina. Todos esses aminoácidos com esses grupos R's aqui, ó, possuem, né, a presença de um átomo eletronegativo que pode fazer ligações de hidrogênio. Então, eles já são considerados aminoácidos polares e são grupos R's uncharged, né? São grupos R's não carregados. Depois, nós temos os grupos R's carregados positivamente. Por exemplo, a lisina e a arginina. Vamos lá. A lisina tem uma cadeia carbônica relativamente comprida, mas ela tem uma amina protonada aqui no final, polar protonado positivamente, né, com carga positiva. A arginina, ela também tem uma certa cadeia carbônica e aqui nós temos um grupo guanidínico, sendo que nós também identificamos a carga positiva aqui. E depois nós temos a histidina também, que é essa amina aqui, ela pode estar protonada ou não protonada. Ou essa daqui também, né? Depois nós temos os grupos R's carregados negativamente, como o aspartato e o glutamato. Então a estrutura deles aqui. O aspartato, nós temos um ânion de ácido carboxílico, C+O, lembrando, né? C+O, O negativo. E aqui a única diferença entre o aspartato e o glutamato ele tem 2 CH2 e o aspartato ele tem apenas um CH2. Depois nós temos os aminoácidos não padrão. Nós chamamos de aminoácidos não padrão porque são moléculas que são consideradas aminoácidos, mas eles não são essenciais. Por exemplo, né, para a formação das principais proteínas e enzimas. Mas eles são encontrados em sistemas biológicos. Então, as células elas também contêm aminoácidos diferentes desses aminoácidos essenciais, desses aminoácidos primários, né? E a gente vai ver algum deles aqui. Por exemplo, a hidroxiprolina, nós vimos a prolina anteriormente. A única diferença aqui da prolina que nós vimos anteriormente para a hidroxiprolina é que tem um OH dentro do anel de 5 membros da prolina. Depois nós temos outros diversos aminoácidos que são parecidos, né? Tem alguns grupos diferentes, ok? Então a trimetillisina, né? A lisina seria NH2, NH3 aqui mais. E aqui nós temos 3 metilas no nitrogênio protonado, né? Desculpa, no nitrogênio com carga. E assim nós vamos mudando, né? Ó, o alfa, né? O gama carboxiglutamato, nós temos a presença de mais um grupo ácido carboxílico aqui. A fosfoserina, nós temos a presença de um grupo fosfato. E isso daí vai fazendo modificações, né, nesses aminoácidos padrões. E esses outros aminoácidos, eles também são importantes, mas eles não são considerados essenciais, né? Ó, então a hidroxiprolina, hidroxilisina, metillisina, carboxiglutamato, desmosina, selenocisteína. Interessante esse aminoácido aqui, selenocisteína, que tem um átomo de selênio aqui. Alguns desses aminoácidos derivados, né, desses aminoácidos padrões produzidos biologicamente e aminoácidos que não são componentes de proteína, né? Por exemplo, o ácido aminobutírico, né, o famoso GABA,
e a dopamina, eles são neurotransmissores, a citrulina e ornitina são ciclos da ureia, então eles também têm diversas outras funcionalidades aí dentro dos organismos vivos. Ok, pessoal? Então a aula foi curta, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês sobre a estrutura de aminoácidos. Na próxima aula vamos falar sobre propriedades óticas e ácidos e propriedades ácidos básicas de aminoácidos, ok? Qualquer coisa, deixem um comentário que eu respondo aí embaixo do vídeo. Curtam e compartilhem aí para uma maior e uma melhor distribuição de conhecimento, ok? Um grande abraço e tudo de bom.